noite! Boa noite, boa noite. Mais uma vez aqui para transbordarmos juntos. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Hoje o nosso tema será adultos mimados. Você já ouviu falar sobre adultos mimados? Eu acredito que você já ouviu falar sobre isso. Se não ouviu falar, nós vamos então falar bastante aqui hoje sobre isso, tá bom? Então, você que está chegando agora, estamos iniciando neste momento a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá então convidar mais pessoas para vir aqui conosco. Encaminhe essa live para 2, 3, 4 pessoas. E vamos iniciando então para a gente falar desse tema que é bem interessante e é algo que nós costumamos viver no nosso dia a dia, que nós costumamos lidar no nosso dia a dia. A pergunta também que se fica é: será que eu sou uma adulta mimada? Ou será que eu convivo com alguém que é esse adulto mimado? Como que é essa convivência? Como que fica a gestão das emoções? Como fica o uso da inteligência emocional para que a gente consiga, então, lidar com esses tipos de situações, tá? Então sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Compartilhe aí com mais pessoas que você acha que faz sentido estar aqui conosco hoje para falarmos sobre esse tema, tá? Você já parou para pensar se você é uma adulta ou um adulto mimado? Gente, é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui e vocês vão compreender como que em tantos momentos nós acabamos por nos tornar essa pessoa. Não é proposital, isso está muito ligado com aquilo que nós trazemos no nosso interior, está muito ligado com as feridas que talvez não estão ainda bem curadas, está muito interligado com tudo isso. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, para você que está chegando aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, compartilhe e vamos então transbordar juntos, tá? Peço a participação de vocês, sempre que quiser e puder, manda mensagem aí, diga se está fazendo sentido para você, se você se identifica. Minha querida Fanny, boa noite, minha linda, obrigada por você estar aqui conosco. Rita, minha querida Rita Rios, obrigada também. Marilene, Lucas, meu esposo Gilberto, gratidão por estarem aqui conosco. Vamos lá, vamos só encaminhar, deixa eu encaminhar para mais umas 3 pessoas aqui, para que a gente possa, então, falar bastante sobre esse tema. Vocês vão gostar, eu acho que todos nós, ou em algum momento nos identificamos com isso, ou a gente conhece pessoas aí ao nosso redor que também estará assim, tá? Então, vamos lá, o que é... Junto com o marido. Pronto, que coisa boa. O que acontece, gente? Vocês já pararam para pensar? Quantas vezes nós nos comportamos como adultos mimados ou não? Às vezes nós falamos assim, mas eu trabalho tanto, mas eu me dedico tanto, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. E eu acredito mesmo, porque todos nós temos rotinas muito diferentes, todos nós temos, né, e isso faz com que a gente cresça, faz com que a gente também chegue a outros níveis, né? Mas também traz conosco o reflexo daquilo que eu ainda tenho dentro de mim, que eu preciso olhar e que muitas vezes eu não olho por uma série de fatores. Um adulto, que a gente chama de adulto mimado, é aquele adulto que não consegue superar as frustrações, não consegue viver, se sofre qualquer tipo de frustração, já fica ali, sabe, chateado, passa o dia inteiro chateado. E isso é uma pessoa adulta, não é uma criança, não é um adolescente, né? Que a gente pode dizer assim, nossa, mas é porque é um adolescente, está naquela fase difícil, etc. Né? Mas sendo adultos, por que muitas vezes nós agimos assim, né? Um outro exemplo, né, de adultos mimados, né? Aquele adulto que, se a vontade dele não for feita, ele faz birra mesmo. Birra, não quero mais falar com você, não vou conversar, se retira, não tem essa resiliência para continuar em um diálogo, né? Então isso tudo faz parte das características de adultos mimados. Hoje, logo pela manhã, eu até fiz uma postagem aqui no Instagram,
sobre, vamos dizer assim, a nova trend do momento, né? Que é justamente adultos usando chupeta. Se você colocar aí no Google, você vai perceber a quantidade de como isso está hoje no nosso país. E se você ainda não assistiu o nosso Reels, quando terminar a live, vai lá no nosso feed, assiste o nosso Reels para que você possa entender um pouquinho. Quando nós falamos assim, adultos usando chupetas, a gente olha e fala assim, meu Deus, para que isso, né? Que palhaçada! Então, tá todo mundo ficando maluco. Há alguns meses atrás era a questão do bebê reborn, agora adultos usando chupeta, enfim. Por que isso acontece, gente? Porque nós estamos vivendo hoje, vamos dizer assim, em uma sociedade adoecida emocionalmente. Ela sempre foi adoecida emocionalmente? Talvez sim, agora esses reflexos estão vindo à tona a todo momento. Ou provavelmente nós estamos vivendo justamente nesse momento de boom, onde tudo está vindo à tona, onde as nossas emoções que um dia foram reprimidas, elas estão vindo. E é por isso que nunca se falou tanto sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre a importância de você buscar entender isso, de você desenvolver a sua resiliência, de você curar as suas feridas emocionais. E por que esse é um assunto onde está sendo comentado o tempo todo? Porque é justamente aí o X da questão para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Hoje nós estamos com um grande número de pessoas na nossa sociedade que realmente estão fadados a muitos problemas de saúde mental e emocional. Estamos em uma sociedade adoecida. Isso é fato, não tem como negarmos isso. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Por que chegamos nesse nível? O que fazer? Onde é que já se viu adulto de chupeta, isso e aquilo outro? É falta disso, é falta... Não. São vazios emocionais que vêm à tona a todo momento. E isso também é o reflexo do que a gente está chamando aqui de adultos mimados. Nós estamos acostumados com o imediatismo. Queremos resolver as coisas tudo assim, sabe? No estalo de dedo, da noite pro dia, você dormiu de uma forma, você quer acordar de outra forma. E, na verdade, nem sempre as coisas acontecem dessa forma, entende? Por quê que nem sempre acontecem dessa forma? Porque cada um tem o seu tempo, então as coisas não vão acontecer da noite pro dia, mas nós estamos tão acelerados devido a tudo que a gente tem feito, devido ao uso excessivo de tecnologias, vamos dizer assim, não é nem que seja excessivo, é descontrolado, né? As pessoas hoje se deixam, se você parar para pensar, quantas e quantas vezes você se pega perdendo tempo, rolando uma tela de celular, assistindo vídeo, seja aqui no Instagram ou seja em qualquer um outro aplicativo, né? Então, às vezes, isso faz com que nós acabamos por ficar muito mais acelerados mentalmente e isso vai nos adoecendo. Por isso que hoje nós somos o país mais ansioso do mundo. Não é à toa. Né? Então a nossa saúde emocional ela precisa vir para a mesa para ser discutida. Precisamos olhar para isso se você quer ter vida plena, se você quer viver bem. Ou a não ser que você já optou e já escolheu em não viver bem. Entende? Então o que acontece, gente? O que nós precisamos ver? Por trás de um adulto que hoje está aí nessa trend do momento, aí um adulto de 30 anos, imagina, seja uma mulher, seja um homem de 30 anos de idade, usando uma chupeta para acalmar. Quando você pergunta para essas pessoas por que você está fazendo esse uso, e eles vão responder, é porque enquanto eu estou usando a chupeta me ajuda a acalmar. Ajuda eu a baixar o meu nível de ansiedade. E por que é mais fácil usar uma chupeta, uma pessoa adulta, do que educar as suas próprias emoções, do que encontrar as suas raízes emocionais? Estamos muito dispostos a fazer várias coisas que sejam imediatas, mas não estamos dispostos a ir nas raízes dos nossos problemas e resolver de uma vez por todas. Então ficamos sempre empurrando com a barriga. E isso são o quê? Atitudes justamente do que a gente chama de adultos mimados. E quantas vezes nós nos pegamos nessa posição? Quantas vezes nós nos pegamos nessa posição de não aceitar a opinião do outro?
Sabe, aqueles adultos que ficam lá esperando que o parceiro cuide dele, mas ele não levanta, não toma nem a água, fica esperando até que o parceiro vá lá levar o copo de água, porque ele não toma. E aí depois, quando adoece, ele fala, mas você não cuida de mim? Isso é um adulto mimado. Talvez você seja assim, talvez tenha alguém na sua casa que seja assim, alguém na sua família, no seu círculo de amizades. É aquela pessoa que sempre é a vítima da situação, é aquela pessoa que é adulta. E lembrando, tá? Nós estamos falando de pessoas adultas. Nós não estamos falando aqui de crianças e adolescentes, estamos falando de pessoas adultas que colocam no outro a responsabilidade que seria da sua vida. Mas ele deposita essa responsabilidade nas mãos dos outros para que os outros façam isso por ele. Porque quando não dá certo, ele vai dizer o quê? Mas você não fez. Eu tenho que encontrar um culpado e esse culpado não pode ser eu, tem que ser outra pessoa. Então, essa é a prática de adultos mimados. Sabe, no trabalho, quando você está no trabalho e tem alguém que não aceita o feedback de forma alguma. Feedback é uma troca, a pessoa vai dizer pra você se você está desenvolvendo bem um trabalho ou não. Se você era uma pessoa que não consegue, sob hipótese alguma, receber uma crítica. Críticas, elas existem para quê? Existem pessoas que criticam por nada? Existem, mas você precisa ter filtro. O que é o filtro? O filtro está ligado ao seu autoconhecimento. Tá? Então eu só vou ter o meu filtro quando eu passo a me conhecer melhor. Então eu consigo estabelecer os filtros. Isso que essa pessoa está me falando faz sentido? Será que realmente eu sou isso? Eu não posso simplesmente pegar a opinião do outro e usar aquilo como padrão na minha vida. Tá? Eu preciso avaliar se isso faz sentido para mim ou não. Você é livre para avaliar isso. Você pode e deve avaliar isso. Então não entregue nas mãos dos outros aquilo que cabe a você. Ah, mas lá no meu ambiente de trabalho, eu preciso de que alguém me fale se eu estou bem. Aí quando alguém chama a sua atenção, você não usa isso como forma de crescimento. Você leva todo e qualquer tipo de crítica, todo e qualquer tipo de situação, como às vezes eu até brinco, né? Você leva tudo pro coração. Ah, se o fulano falou isso comigo é porque o fulano não gosta de mim, pois a partir de hoje eu também não vou mais fazer isso, pois a partir de hoje eu não falo mais com o fulano, pois a partir de hoje... Não, isso são atitudes de adultos mimados, de fato. Eu preciso entender, poxa, eu sou adulta, eu posso avaliar, isso realmente faz sentido pra mim? Não faz sentido pra mim? Isso aqui faz parte do meu cotidiano? Não faz parte do meu cotidiano? É você que sabe. Se você não sabe distinguir isso, está mais do que na hora de começar a trabalhar o seu autoconhecimento. Porque isso é, vamos dizer assim, é o feijão com arroz do autoconhecimento, né? Que é essa parte, vamos dizer, externa, de conhecer a si mesmo, para que você possa ir aprofundando para chegar em outros níveis, tá? Aquelas pessoas que gastam sem pensar, também faz parte da classe de adultos mimados. Ou seja, criança não saber como gastar é uma coisa totalmente normal e aceitável. Mas um adulto que não tem controle, que não tem limite, por que ele não tem controle e não tem limite? Porque ele não desenvolveu ainda esse seu lado emocional que precisa, essa inteligência emocional que precisa ser desenvolvida. Eu não sei qual é a sua realidade hoje. Talvez você está super bem resolvido e talvez você não esteja super bem resolvido, você entende? Vocês aí, alguém conhece alguém assim? Ou será que você é assim também ou não? Nós temos uma explicação para tudo isso. E até fazendo uma metáfora, né? Existe sim alguns adultos que às vezes a gente tem vontade de pegar a chupeta e enfiar na boca dele lá mesmo para ficar calado. Porque às vezes fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Só reclama. Não, fica calado que é melhor. Mas não é esse o caso dessa trend viral que nós estamos tendo hoje, onde as pessoas estão usando isso. E o que está voltado a isso? O que está por trás de tudo isso? Como eu falei no começo da nossa live, nós estamos vivendo um período onde a nossa sociedade ela está adoecida emocionalmente. A maioria das pessoas que você conversa é sempre, eu estou na correria, estou cansado, estou estressada, estou exausta, que eu não estou mais aguentando, né? E por que isso está acontecendo? Porque nós não estamos cuidando da pessoa mais importante da nossa vida,
que somos nós mesmos. Precisamos primeiro cuidar de si para cuidar dos outros. E teve uma época que a gente aprendeu totalmente o oposto disso. Você tem que cuidar dos outros. Se der tempo, você cuida de você. Só que fonte que você só retira, um dia ela vai secar. Ponto. Não adianta. Você tem que reabastecer todas as vezes, todos os dias, tá? O que a neurociência diz pra gente sobre o que a gente chama aqui de adultos mimados, né? Que são aqueles adultos que não têm muita resiliência, aqueles que esperam que o outro cuide dele, não ele faça a sua parte, que é aquele que sempre está em posição de vítima, que é aquele que só reclama, né? Às vezes nós temos muitas pessoas ao nosso redor dessa forma. Tem ou não tem? Vai dizer que perto de você não tem alguém assim? Ou às vezes, se alguém pode ser você, que reclama e às vezes nem percebe que está reclamando. Tem um exercício, né, só abrindo um parêntese aqui, que eu utilizo muito dentro do processo de mentoria e para a maioria dos mentorados é uma surpresa. Por quê? Muitos deles chegam aqui e falam assim, não, Jandra, mas eu não sou de reclamar. Eu não sou de julgar, eu não sou de reclamar. Graças a Deus, isso é uma coisa que eu não tenho comigo. Aí eu falo, perfeito, então esse exercício aqui vai ser maravilhoso para você, que é o exercício de você passar uma semana sem reclamar. Só uma semana. Só uma semana. Só para você perceber e você ter o time do quanto você reclama, do quanto você julga. E é incrível que quando eles retornam na sessão seguinte, eles sempre falam assim, caramba, eu nunca imaginei na vida que eu era tão julgadora, que eu era tão reclamona. E a partir daí, porque não é uma questão de você acertar sempre, nós não somos, canso de dizer isso aqui, nós não somos robôs programados, nós somos seres humanos, né? Então nós vamos errar, lógico que vamos errar, vamos ser submetidos a inúmeras situações e tá tudo bem, é assim mesmo, é assim que nós vamos nos confrontando para melhorar aquilo que nós estamos carregando em nós, tá? Então, partindo do ponto de vista da neurociência, o que a neurociência fala para nós sobre a questão dos adultos mimados? O nosso cérebro, ele foi programado, né? Ele foi criado justamente para quê? Para nos proteger. Já que o nosso cérebro, ele é justamente a fonte de proteção que nós temos, o que acontece? Se ele é uma fonte de proteção, ele vai querer sempre nos trazer algo que seja benéfico. Logo, ele quer o quê? Prazer imediato, que é justamente a dopamina, que libera, que é o hormônio da alegria, que faz você ter, sabe, motivação e tudo mais. É a dopamina. E o nosso cérebro, ele vive em busca de dopamina. Para isso, aquilo que traz prazer imediato faz com que ele se contente. Por isso que eu falei para vocês no começo, né? Então, às vezes, por que a maioria de nós preferimos ir lá e fazer, sei lá, ir pro médico, tomar várias medicações, não que não tenha que tomar medicação, tá? Muito cuidado com isso aqui. Se você faz acompanhamento, faça todo o processo de maneira correta. Mas tem pessoas que ao invés de preferir olhar para dentro, curar as suas feridas interior, preferem ficar empurrando com a barriga, fingindo que aquilo não está acontecendo. Sabe? Sentiu ali um pouquinho, aí eu vou lá e tomo um analgésico e tá tudo resolvido. E as coisas não funcionam dessa forma. Assim você vai ficar, como a gente fala, né, tapando buraco a vida toda. E não é esse o objetivo. E o nosso, não podemos esquecer, do ponto de vista que o nosso cérebro, a composição do nosso cérebro é para isso, é para trazer prazer imediato para a nossa vida. Então as atividades que tenham a liberação de dopamina rápida, imediatamente, o nosso cérebro vai optar por isso. Exatamente, por isso que existe tantos adultos agora aí nessa trend, fazendo o quê? Usando chupeta. Porque alívio imediato da ansiedade, alívio imediato da aceleração mental. Então é sobre isso. Então nós precisamos parar e olhar. Às vezes a gente julga, né? Meu Deus, que coisa horrorosa, que coisa mais patética um adulto. Olhando do ponto de vista de fora, realmente pode soar como patético, como feio, como horroroso, como maluquice. Mas por trás disso existe questões emocionais que estão ali implementadas e fazendo morada o tempo todo. Uma delas é isso. Diante da neurociência, nós
falamos justamente isso, que o nosso cérebro foi programado para isso. Só que nós temos a capacidade de dizer o que é bom e o que é ruim. Não precisa ser tão imediato, mas você pode encontrar outras formas. Mas nós, às vezes, não estamos dispostos a buscar essas outras formas, tá? Do ponto de vista, assim, da inteligência emocional em si, nós vemos que falta o quê? Vamos dizer assim, que falta uma autogestão emocional. Ou seja, que também está ligado ao que a neurociência fala, que é a busca pelo conforto imediato. Quero o conforto imediato, quero estar bem imediatamente. Então, eu não faço, né, vamos dizer assim, essa autogestão emocional. Então, eu não controlo as minhas emoções, eu não olho para isso e eu vou para a vida achando que tudo está normal e que tudo é assim, pronto, né? E diante do fato da nossa reprogramação mental, como é que reprograma isso dentro da gente? O primeiro passo é justamente você tomar consciência. Tomou consciência que você está com esses padrões na sua vida, não é questão de ficar com raiva de você, não é questão de ficar chateado com você, porque isso é atitude de adulto mimado. Então, se eu descubro que eu sou um adulto mimado, eu vou fazer o quê? Vou continuar assim, vivi até agora assim, vou continuar assim mesmo. É uma opção. Ou você olha para isso e fala, cara, que interessante, eu ainda não tinha parado para pensar sobre isso, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Então eu estou sendo essa adulta mimada porque eu preciso curar em mim o quê? Eu estou buscando alguma coisa, estou buscando colo. Gente, todas as vezes que nós agimos como criança mimada, nós estamos buscando um colo que talvez um dia você não teve. Buscando a atenção que talvez um dia você não teve. E isso fica lá armazenado no teu subconsciente. E aí você acaba tendo, vamos dizer assim, essas atitudes, você acaba tendo essas ações que, a gente olhando de longe, olhando de fora, a gente percebe o quê? Cara, que maluquice. E às vezes não é maluquice, né? Então é sobre isso, é sobre a gente começar a olhar para dentro, se acolher do jeito que você é, entender que você é um ser em constante movimento de evolução. Então hoje você está nesse estado, amanhã você pode não estar. E tá tudo bem. Amanhã você pode mudar de ideia e tá tudo bem. Nós somos seres em evolução, nós vamos mudar sim, inúmeras vezes, tá? Por exemplo, vocês que estão aqui, já passou por alguma situação dessa? Já imaginou algo? Pensa aí, lembra aí se teve alguma situação em que você reagiu como se fosse uma adulta mimada. Eu queria que fosse do meu jeito, não foi do meu jeito, eu fiquei chateada, eu me afastei, eu saí, eu briguei, eu bati o pé, eu reclamei, eu agi como se eu fosse uma criança mesmo. Todos nós passamos por isso em algum momento da vida. Provavelmente você também já passou. Pensa aí, tenta lembrar de uma situação. E quando isso aconteceu, vamos dizer assim, o que você buscava naquele momento? Você buscava atenção? Você buscava carinho? Você buscava aprovação? O que você buscava? Muitas vezes nós nos comportamos como adultos mimados justamente porque o nosso emocional ele não está amadurecido. Amadurecer na idade não significa maturidade emocional. Maturidade emocional você precisa buscar isso. E como é que você busca? Através do autoconhecimento, você busca através justamente desse olhar interno para você, de entender o que é que te trouxe até aqui, o que foi que te trouxe até aqui, por que você está aqui, por que você ainda não está mais adiante do que você gostaria. Mas eu estou muito feliz da forma que eu estou. Ótimo, tudo que é bom pode melhorar. E aquilo que é ruim também pode melhorar, né? Então, se eu quero evoluir, se eu quero crescer, vamos lá, vamos fazer isso, vamos dar os passos necessários. E esses passos, eles iniciam a partir do momento que eu me acolho. Que eu olho para mim e falo, cara, eu tenho luzes, eu tenho sombras também. E é justamente a junção da aceitação
das minhas sombras que eu começo a fazer o meu processo de mudança. Mas eu preciso me aceitar como eu sou para eu mudar aquilo que eu quero mudar. Então as mudanças, gente, elas não são de fora para dentro, elas são de dentro para fora. Tá? Então, quando a gente fala de maturidade emocional, de gestão das emoções, é justamente nós começarmos a entender sobre isso, tá? Olhar para isso e dizer assim, ei, em que estado eu estou? Eu tenho maturidade emocional? Eu consigo lidar bem com as minhas emoções? Como que eu consigo lidar quando eu recebo críticas? O que eu consigo fazer quando alguém fala mal de mim? Eu entro em desespero, eu choro, eu reclamo, ou eu analiso e eu pego isso e falo, cara, será que faz sentido? Deixa eu analisar aqui se faz sentido para mim, dar atenção, gastar minha energia com isso aqui. Você tem capacidade para dizer isso. E se aquilo que a pessoa falou doeu, você precisa olhar e dizer assim, ei, peraí, por que está doendo? Eu preciso consertar isso aqui dentro de mim. E aí você vai buscar esse conserto que só você pode te dar. Tá? Então muitas vezes a gente acha que tudo está fora, mas não está fora, está dentro de você. Para todas vocês que estão aqui na live, que estão chegando por aqui, sejam muito bem-vindas, tá? Espero que possa ajudar vocês também nessa reflexão, que possa ajudar vocês também nesse crescimento aqui, para que a gente possa transbordar juntas, tá? Então o nosso tema de hoje, para quem chegou por agora, é adulto mimado. Você é uma adulta mimada? Ou você tem algum adulto mimado aí perto de você? Se tiver, já coloca aí nos comentários. Sempre tem alguém, ou somos nós mesmos, ou tem alguém na nossa casa aí que age dessa forma, tá? Então, nós precisamos entender. Então, eu vou fazer o que com isso? Eu vou manter, eu vou colocar isso na minha vida e vai permanecer aqui? Você pode mudar se você quiser, tá? Como eu falei pra vocês... Olha, a gente falou que ainda não sabe. Beleza, até o final da live você vai descobrir se aí tem algum adulto mimado ou não aí na sua casa, tá? Ou ao seu redor. Quando nós falamos disso, estamos falando justamente de comportamentos. Então, como eu faço, Joandra? Eu identifiquei, diante do que você falou aqui, que eu acho que eu sou uma adulta mimada. O que eu tenho que fazer? Então, eu preciso primeiro reconhecer. Preciso tomar essa consciência, que é isso que você está fazendo. Tomei a consciência de que eu estou agindo assim. Então, depois que eu tomo a consciência deste comportamento, segundo passo, autorresponsabilidade. Você tem que entender que ninguém vai fazer isso por você, que ninguém vai mudar por você. Entenda, ninguém muda por você, é você que tem que dar os seus passos. Pare de esperar que as outras pessoas façam por você aquilo que só você pode fazer, tá? Tem um ponto de equilíbrio até onde as pessoas podem te ajudar, até onde Deus nos ajuda e até onde é a nossa responsabilidade. Né? Uma frase que eu uso bastante é: Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte. Então eu tenho que dar os meus passos. E como é que eu dou os meus passos? Eu tenho feito isso? Eu não tenho feito? Então eu preciso analisar sobre isso. Ah, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa diferente. Mas na hora que vem a realidade, na hora que vem a situação, aí você estoura, aí você não tem resiliência, aí você não olha com um olhar diferente, aí você vai lá e age da mesma forma. Então você está deixando de fazer a sua parte, tá? Joandra, e quando... na verdade, não sou eu o adulto mimado? Quando, na verdade, o adulto mimado é alguém da minha casa, o adulto mimado é alguém que, sei lá, que está aqui comigo, como é que eu lido com isso? Se eu percebo que o outro é um adulto mimado, isso me incomoda, o que eu faço? Mudo eu. Eu não vou conseguir mudar a outra pessoa. Então, eu aprendo a não gastar energia com a outra pessoa que tem esse comportamento, tá? Então, é aprender a lidar com as pessoas e com as situações. Então, eu olho para isso e falo, tá, e aí? Tem um adulto mimado aqui dentro da minha casa, o que eu vou fazer com ele? Você não vai poder fazer nada a não ser cuidar de você.
Então, não gaste a sua energia com essa outra pessoa. Mude o seu jeito de olhar para a outra pessoa. Deixe ela que no tempo dela ela vai se dar conta. Se ela quiser melhorar ou não, ela vai melhorar, tá? Se ela não quiser, ela não vai melhorar e não tem nada do que você faça, do que você queira fazer, que vai fazer com que a pessoa mude, entenda? Então, assim, eu não posso fazer pelo outro. Eu posso indicar, eu posso mostrar com o meu resultado que o que eu estou falando faz sentido, né? Então, quando você perceber que tem um adulto mimado na sua casa, seja você o adulto maduro e através dos teus resultados você vai acabar conduzindo a outra pessoa, tá? Ou ela se desconecta de você, isso é real, tá? Quando nós aprendemos a lidar com isso, cedo ou tarde, e o outro não quer seguir, o outro não quer evoluir, cedo ou tarde vai acabar desconectando. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e também não atrelar, não vou crescer, não vou evoluir porque o outro não quer. E aí? Você vai ficar no outro lá o tempo todo? Incentiva, os teus resultados podem fazer com que o outro também cresça, que o outro queira crescer, tá? Eu recebo muitas pessoas na mentoria e que falam muito sobre isso. Ah, mas é porque eu queria muito que o meu esposo entendesse isso. Ah, eu queria que o meu esposo fosse mais atencioso, mais carinhoso comigo. Mas às vezes quando a pergunta é, e você está conseguindo ser mais atenciosa e carinhosa? Não, eu não sou. Então eu estou esperando que o outro tome um posicionamento que não é que não é só dele. Não estou aqui dizendo que o outro está certo de não dar atenção, não está certo. E não se trata de certo ou errado. A gente precisa entender o que é que eu quero. Isso é muito importante, atenção isso aqui. O que é que eu quero, afinal de contas? Eu quero resolver um problema ou eu quero apenas reclamar do problema? Quem reclama, anotem isso, quem reclama não quer agir. Se eu só reclamo, eu estou dizendo que eu não quero fazer diferente. Porque se eu quisesse fazer diferente, eu não estaria reclamando, eu estaria agindo, praticando algo que fosse de encontro com aquilo ali que eu estou falando. Entendeu? Então, quem reclama não quer agir. Tem uma pessoa reclamona aí perto de você? Tenho certeza que ela não quer agir. Ela não quer agir. Porque quem reclama só quer reclamar. E quando uma pessoa reclama? Raciocina comigo, pensa comigo. Quando uma pessoa está reclamando, o que é que ela está querendo? Será que ela só quer ser chata? Ou será que ela está buscando validação, buscando aprovação? Da forma errada? Sim, mas está. Talvez ela esteja buscando suprir um vazio que nem ela sabe como é que supre esse vazio. E aí a possibilidade que ela encontra é de reclamar. Reclamar. Né? E é chato, é lógico que é chato conviver com alguém assim? Sim. Mas essas pessoas também precisam o quê? Entender que ela tem um processo. Então, se eu preciso conviver com essas pessoas, se eu preciso estar ali do lado a lado, é alguém de dentro da minha casa, é um filho, é isso, ou um esposo, uma esposa, eu preciso entender que eu tenho um processo que eu tenho que desenvolver. E às vezes é um processo, gente, autoconhecimento é algo muito solitário. Ele é só seu. Infelizmente, infelizmente e felizmente, né? Porque assim, o que você pode compartilhar com o outro dentro do teu processo de autoconhecimento são apenas os teus resultados. Então, quando você tem resultados, você acaba motivando o outro a fazer o mesmo. Quando você ainda não tem resultado, você não consegue motivar as outras pessoas. Principalmente se essas pessoas fazem parte da sua família, do seu círculo familiar, tá? Por que, gente, que... Vamos só abrir uma polêmica, né? Abrir um parêntese aqui. Por que na maioria das vezes, quando você monta um negócio, não estou aqui generalizando, tá? Por que na maioria das vezes, quando você monta um negócio, quando você começa a desenvolver algo, as pessoas da sua família, os seus amigos mais íntimos, são os primeiros a não consumir com você? Pagam mais caro fora às vezes, pagam, sabe? Mas por que isso acontece?
Não é que existe algo que a pessoa tá... Não, isso acontece justamente porque quando você começa a fazer algo, é como se você tivesse, vamos dizer assim, subiu mais um nível da sua vida. Então eu sou agora responsável por mim, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Só que quando você sobe o nível, nem todo mundo subiu com você. Então a maioria das pessoas ainda não conseguiram compreender. Eles vão vir, vão, mas sabe quando? Quando você tiver o resultado. Então, no primeiro momento, você vai ser criticado mesmo. Todo mundo vai olhar pra você e vai falar, que besteira é essa de autoconhecimento? Pra que essa palhaçada? Você tá ficando maluca. Isso aí é só pra encher linguiça, isso não existe não. Aí você continua. Você continua buscando seu autoconhecimento, você continua fazendo suas limpezas emocionais, você continua buscando a autorregulação emocional, você continua buscando desenvolver a sua inteligência emocional, aí as coisas começam a dar certo para você, a sua vida começa a fluir nos mais diversos aspectos, né? Não só financeiro, mas relacionamentos, familiares, então as coisas começam a fluir, de repente vão começar a perguntar para você, nossa, o que é que a fulana tá fazendo que tá diferente? Nossa, a fulana conseguiu isso, isso e isso. E aí, quando você menos espera, que são os seus resultados que você está mostrando, essas pessoas vão chegar para você e vão dizer assim, ei, o que você fez? Me ensina, para mim poder fazer também. Mas o momento inicial ele é solitário, tá? Você só vai conseguir ter pessoas, principalmente a sua família, teu marido, tua esposa, teus filhos, principalmente pai e mãe, depois que você tem resultados. Se você está nessa jornada iniciando agora, não adianta, tá? Esse caminho é seu, trilha esse caminho. Descubra se você é esse adulto mimado, descubra se você tem essa dificuldade de lidar com as situações, vai trabalhando a tua autorregulação emocional, tá? Isso é importantíssimo. O que é essa autorregulação emocional? É eu começar a entender as minhas emoções. A raiva, o que a raiva quer te mostrar? A vergonha, o que a vergonha quer te mostrar? Por trás de cada sentimento que nós trazemos, cada um deles tem uma utilidade. Assim como os nossos problemas de saúde também têm utilidade. Todos os nossos problemas de saúde têm utilidade. Todos, sem exceção. Tá? Por quê? Porque são formas que o nosso corpo, que a nossa mente consegue colocar para fora, transbordar aquilo que eu estou carregando dentro. Então, se você é muito típico acontecer, se você está próximo a ter um crescimento, você tem uma oportunidade surreal, que vai ser maravilhoso para a sua vida, você tem consciência disso e que tá uma maravilha e você tá empolgado, de repente você adoece. De repente a sua imunidade cai, de repente você se olha, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E começa dores no corpo e dor de cabeça. Por que isso é tão comum acontecer? Sempre analise. Na maioria das vezes, quando isso acontece, é porque você está prestes a furar uma bolha de desenvolvimento. O que a gente chama de bolha, né? Estou prestes a subir um nível da minha vida. E aí, quando eu estou prestes a subir esse nível, o meu corpo não está acostumado com isso. Então, eu vou ter esses reflexos no meu corpo também. Então, na minha saúde, em tudo aquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que a gente precisa trabalhar os aspectos, né? A gente precisa trabalhar o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso emocional em si, a nossa espiritualidade, que é a nossa conexão, né? A nossa conexão com o Criador, a nossa conexão com o Divino, com aquilo que nós acreditamos. Então, por isso que é importante olhar para o seu lugar de força. Não pense que, porque eu sou muito explosiva, qualquer coisa eu estou explodindo e eu falo, eu não penso 2 vezes antes de falar, eu não sei nem o que é que, se eu estou falando direito ou não, não sei se eu estou ofendendo as pessoas ou não, eu só sei que eu estou falando. Então o que você tem que olhar? O que isso quer te dizer? O que isso quer te ensinar? Por que você explode? Qual é a emoção que você reprimiu por muito tempo que precisa sair em forma de explosão? Muitos de nós, na nossa infância, não poderíamos dar opinião de nada. E aí você foi reprimindo as emoções, reprimindo. Quando você ia dar opinião, cala a boca, aqui menino não manda. Silêncio, sai daqui, aqui não te pertence. E aí você sempre foi guardando. Não, engole o choro, você não pode nem chorar.
engole o choro. E você cresceu armazenando dentro de você o quê? Inúmeras questões emocionais. Aí quando é hoje que você se torna adulto, com uma criança ferida, né, dentro de você, porque você foi uma criança ferida, aí o que acontece com você? O que você chama de do nada eu explodi, do nada eu falei tudo que estava aqui engasgado e isso e aquilo. Não foi do nada. Foi de anos que você está acumulando aí. Foram anos acumulando. E na maioria das vezes você vai explodir, na maioria, isso aqui não é uma regra geral, mas na maioria das vezes você vai explodir com alguém que você nem gostaria de explodir. Só que é aquela velha história, é a gota d'água que transborda o copo, né? Então o teu copo já estava meio cheio, veio aquela gota d'água, transbordou. Então é sobre isso, é sobre olhar para esse lugar. Tudo aquilo que você vive, todas as suas sombras, né? Que é isso que a gente chama de sombras. Teve uma live aqui recentemente, nós falamos sobre luzes e sombras, né? Então essas sombras, elas precisam ser vistas, elas precisam ser acolhidas justamente para elas serem transformadas. Então se você quer transformar, olha para esse lugar. É aí que é o seu lugar de força, é o seu lugar de transformação, tá? Tá fazendo sentido para vocês o que a gente está conversando aqui? Se estiver fazendo sentido, coloque aí nos comentários, diga que faz sentido. Diz aí quem é o corajoso ou corajosa aí, que tem coragem de dizer assim, eu sou uma adulta mimada. Por muitas vezes eu também fui essa adulta mimada. E às vezes preciso me policiar porque tem momentos que a gente quer ser esse adulto mimado. E aí quando o adulto mimado quer dar as caras, a gente precisa entender, uai, o que aconteceu aqui? Qual é o sentimento? Eu preciso o quê? Me sentir validada, me sentir amada? Mas agora eu sou adulta, agora eu posso me amar, eu não preciso ficar esperando ninguém me amar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós ouvimos muito por aí sobre essa questão de que a maioria dos seus entraves emocionais aconteceram lá na infância, etc e tal. É real isso, é super verdadeiro. Só que o que nós precisamos entender? Precisamos entender que quando nós falamos que os nossos bloqueios emocionais aconteceram principalmente na infância, e realmente foram lá que eles aconteceram, pelas pessoas que talvez você mais amou ou ama até hoje, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, pessoas que tinham autoridade sobre você, não significa, gente, que a gente precisa ficar presos lá e não dar os passos que precisa dar. Nós não precisamos ficar presos, não precisamos ficarmos presos lá no passado. Nós precisamos ir para frente. Só que quando o seu passado não está resolvido, o seu presente, ele não é bom, ou ele é, vamos dizer assim, mediano, e aí você entra na síndrome do pelo menos, meu relacionamento não tá bom, mas pelo menos eu tenho um relacionamento. Meu trabalho não tá bom, mas pelo menos eu tenho um trabalho. Lá na minha casa tá uma bagunça, tá terrível. Mas ao menos eu tenho uma casa. Pelo menos eu tenho uma casa. E aí você vai acumulando e você não resolve nada nunca, né? Então se não tá bom, eu preciso entender o porquê que não tá bom. Que bom que eu tenho, então eu preciso cuidar. Tudo aquilo que você tem que ser cuidado. Aquilo que não é cuidado morre. Aquilo que não é cuidado se acaba, né? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que isso é um processo, tá? É um processo. Precisamos entender quais são esses processos. E eu não posso ficar paralisado esperando que as coisas aconteçam. Sou eu que tenho que puxar a fila. Sou eu que tenho que andar. Sou eu que tenho que ir para frente. Tá? Não é esperar que os outros façam isso por mim. A Alessandra colocou aí pra gente, cheguei atrasada, então não compreendi quais os sintomas de um adulto mimado. Adulto mimado é aquele que ele quer tudo no tempo dele, que não aceita nenhum tipo de crítica, que não aceita que as outras pessoas falem algo dele, é aquele que muitas vezes se posiciona em estado de vítima, né? Então, adulto mimado é aquele que às vezes fala só para reclamar da vida. E aí a gente vai acumulando essas coisas, né? E às vezes esse adulto mimado somos nós.
diante das realidades, você teve uma discussão, não conseguiu ter uma autorregulação emocional, eu não quero mais, não vou mais falar, eu não quero conversar, e aí você age como se você fosse uma criança. Só que esse comportamento em criança, a gente já corrige, imagina no adulto, né? Já pensou? Na vida adulta. Então é estranho um adulto se portar dessa forma, né? Então por isso que a gente chama de adultos mimados, né? Que é aquele adulto que traz uma série de questões emocionais mal resolvidas e ele não quer muito olhar para isso, né? Então ele precisa... E outra coisa, gente, que fique bem claro aqui. Ser um adulto mimado não significa, sob hipótese alguma, ser fraco, tá? Não é ser fraco, de jeito nenhum. Significa que existe uma parte dentro de você que está pedindo socorro, que está pedindo colo, que está pedindo o quê? Atenção. Agora, a diferença é entender que esse colo que você está buscando não é mais do pai e da mãe, entendeu? Não é mais do pai e da mãe. Esse colo, hoje, é você que tem que se dar esse colo. E aí eu volto a dizer, cuidado, às vezes a gente ouve, que tudo foi no passado, então é mais fácil eu culpar e dizer assim, mas eu sou assim, a culpa é da minha mãe, porque a minha mãe me tratou assim, assim, assim. Sim, beleza. E deve ter doído pra caramba na tua vida. Mas agora você é adulto, você pode fazer diferente, não precisa você continuar fazendo daquela forma. E muitas vezes a gente paralisa e fala, eu sou assim porque eu sou igual ao meu pai, porque o meu pai é assim. Sim, ele foi criado numa circunstância diferente da tua. Provavelmente teu pai talvez nunca tenha feito uma terapia na vida. Não sabe nem o que é isso, mas você sabe. Então por que eu vou continuar agindo assim? Ou seja, como se eu tivesse uma desculpa para me manter naquele estado, né? E se eu estou buscando desculpa para me manter nesse estado, eu preciso entender o que é dentro de mim que está buscando colo. E eu vou dar esse colo que eu preciso. Como é que você dá o colo que você precisa? Quando você se prioriza, quando você se olha com amor, quando você acolhe os teus problemas, quando você acolhe as tuas sombras, quando você olha para você e fala assim, caramba, isso aqui eu preciso resolver. Mas eu aceito do jeito que eu sou, para que eu possa resolver isso aqui da melhor forma possível, entende? Então, esse processo é de olhar, entender e se acolher. Não significa ser um adulto mimado, não significa fraqueza, mas significa que precisa você olhar para esse lugar. Joana, e quando é a outra pessoa? Incentive, mas você não vai conseguir fazer a outra pessoa mudar. A não ser que você já não seja mais esse adulto mimado. A não ser que você já seja uma pessoa, vamos dizer assim, bem mais maduro emocionalmente, mais madura emocionalmente. E aí é onde a gente fala, né? Que toda a questão de tudo aquilo que a gente vive, a gente vai trazendo para o nosso dia a dia e eu preciso ir trabalhando dentro de mim. Eu preciso ir olhando para tudo isso, tá? Entendi, graças a Deus não sou adulta mimada. Que bom! Que bom que não és adulta mimada. Isso é maravilhoso. Nós vamos... inclusive, eu até falei no começo da live. Hoje pela manhã a gente postou até um carrossel, um Reels, né? Sobre essa questão... que é a trend do momento aí, dos adultos usando chupeta, né? E que por trás de tudo isso existe sim um vazio emocional, existe esse imediatismo, sabe? A dopamina barata, que o meu cérebro quer ter uma dopamina imediata. Então, as pessoas que fazem o uso da chupeta, eles são unânimes em dizer, mas isso aqui me traz alívio. Ou seja, alívio imediato. Esse imediatismo faz com que nós não olhemos, faz com que a gente não olhe para dentro, não olhe para aquilo para o estado que nós estamos. Não, eu vou usar um paliativo, mas eu não olho para a raiz. E não olhar para a raiz é um perigo. Né? Então, quando eu olho para essa raiz, vai doer, mas vai doer e vai passar e pronto, tá curado ali. Mas não, às vezes a gente prefere ficar sangrando pouco a pouco, inúmeras vezes durante a vida, do que parar e olhar e resolver. Não faz mais sentido, gente. Nós somos adultos. Que sentido faz a gente continuar carregando dores lá do passado?
mágoas, tristezas, porque fizeram isso comigo, porque fizeram aquilo outro comigo, tá? Você ficando aí com raiva do jeito que você tá resolvendo? Conseguiu resolver? Você voltou lá, fez diferente? Não, não tem mais como fazer isso, né? Então, olhe para isso, pare de se maltratar. Um dos caminhos é justamente esse, priorize. Pare de se maltratar, de ficar guardando mágoa. Você não está maltratando o outro, está maltratando você. Mas é porque lá não sei quando, há 10 anos atrás, fizeram isso comigo. Tá, e aí? Você vai conseguir voltar lá e vai resolver? Não, então você precisa ressignificar. E o que é ressignificar? Dar um novo sentido àquele fato que aconteceu na sua vida. Cigarro substitui chupeta? Eu não diria que substitui, mas todos os vícios, sim. Todos os vícios, eles estão voltados aos vazios emocionais, né? O cigarro também é um vazio emocional. Ou seja, a pessoa que é viciada no cigarro, por exemplo, pode observar e você pode até perguntar para as pessoas que fazem uso. Você usa o cigarro para quê? Para acalmar principalmente a ansiedade. E por que eu faço isso? Jandro, eu não entendo. Eu simplesmente sinto a vontade. Se eu tiver um mínimo ansiosa, eu começo a fumar. E aí eu me sinto mais calma. Não, eu preciso entender o que é que me leva. Quando eu estou fumando, o que é que me levou a fumar? Porque eu briguei com alguém, eu discuti com alguém e eu fui para o cigarro para me acalmar. Isso é muito comum acontecer. Então, qual é a minha desregulação emocional? Eu preciso voltar e olhar. Eu briguei com alguém, eu discuti com alguém, e aí isso despertou em mim a vontade de ir lá e fumar um cigarro. Então, significa que eu preciso regular a minha emoção, porque quando eu discuti com alguém, essa pessoa não me ouviu? Provavelmente não ouviu. Provavelmente você foi ignorada. Provavelmente ela falou alguma coisa que te ofendeu. Então eu preciso fazer o quê? O que que ele falou que me ofendeu? Porque se foi um palavrão, se foi uma falta de respeito, cara, vai embora, não adianta. Se não foi isso, mas foi algo que a pessoa falou que me machucou, que me magoou muito, eu preciso olhar para isso e dizer, faz sentido o que a pessoa está falando? Isso é verdade? Ou é mentira? Ou ela está inventando história? Isso faz sentido para mim ou não faz sentido para mim? Não faz sentido. Pronto, acabou. Não guarda essa raiva dentro de você, tá? Então, o cigarro sim, o cigarro como qualquer vício. O álcool, gente, quantas e quantas vezes nós falamos sobre o álcool e falamos assim, mas aí quando eu bebo eu fico alegre. Gente, a alegria ela é genuína, você tem que ser alegre sem a bebida, não é com a bebida. Se eu dependo de um copo de bebida para que eu fique alegre, meu Deus, o vazio que eu estou carregando dentro de mim. Se eu preciso de um cigarro para poder me acalmar, meu Deus, eu estou com vazio dentro de mim. Eu preciso olhar, Júlia, mas eu não consigo identificar onde é que está esse vazio. Tá, então faça o seguinte, comece a analisar. Quais são as dores que você ainda carrega? Talvez o problema seja, sabe onde? Lá quando você era mais novinho e que você não era ouvido. Você não tinha o poder de falar porque você era uma criança. E aí você acabava até apanhando às vezes, entendeu? Então você se calou por muito tempo. Quando você tem a discussão com alguém e essa pessoa não te ouve, é como se despertasse em você aquele gatilho. E aí você se zanga novamente porque eu não posso falar, porque eu não posso isso. Eu preciso me acalmar. Por isso que eu acabo usando o cigarro, eu acabo usando o álcool e tantos outros, né, vícios que podem acontecer conosco, né? Só leva a gente pro câncer. Exatamente, Alessandra. Bastante mesmo. Gente, eu vou deixar aqui pra vocês o seguinte. Essa convívio com fumante perde até o apetite. Exatamente, exatamente. É como se fosse um substituto imediato daquilo que a pessoa está precisando. Sabe a dopamina? Gente, os nossos adolescentes hoje, eles estão viciados em quê? Jogos eletrônicos, joguinhos no celular, vídeos no YouTube, vídeos de outro aplicativo, TikTok, seja lá o que for. Por quê? Porque traz dopamina, ou seja, imediatismo. Como eu falei no começo, como comprova a neurociência, o nosso cérebro ele foi programado para isso. E eu preciso aprender a lidar com o meu cérebro para dizer, eu mando na minha mente. Sou eu que sou a responsável.
Não tem como ser a outra pessoa, não tem... Gente, eu não posso deixar que um vício mande em mim, eu preciso mandar nele. Eu sou a maior. O vício, ele é menor, ele tem que ser menor. Eu preciso usar se eu quiser usar. Por que você fuma? Porque eu gosto, acho bacana. Eu fumo um cigarro, tá de boa, ok? Você sabe do risco, você sabe que vai adoecer, você sabe que vai ter um problema de saúde, mas você está pagando para ver, né? Mas tudo bem, é uma decisão, ok? Mas não, toda vez que eu fico ansiosa eu fumo, eu bebo. Então a gente precisa olhar para esse lugar de fuga. O que é que está me fazendo fugir, tá? E as outras pessoas não podem resolver em você, é só você que resolve isso. Os outros não têm como resolver, tá? Eu convido vocês a conhecerem também, tá, o meu canal no YouTube. Então agora, a partir de agora, todas as nossas lives, após que a gente concluir a nossa live, ela vai ficar salva, mas lá no YouTube, tá? Então nós temos o nosso canal Mentora Joandra Oliveira aí no YouTube. E aí quem puder também ir lá, se inscrever no canal, agradeço muito, tá? E as nossas lives a partir de agora vão ficar salvas lá, tá? Então aqui no Instagram ela deve ficar só até no máximo amanhã, mas aí depois a gente vai transferir tudo lá pro YouTube. Então se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, passa por lá, Mentora Joandra Oliveira, se inscreva no canal, ative o sininho lá, para todas as vezes que a gente publicar coisas novas, vocês também poderem ser avisados, tá bom? Aleluia, eu sou Amanda, grande verdade. Exatamente, meninas. E mais uma vez eu quero então aqui agradecer a cada uma de vocês que ficaram aqui até agora nesse bate-papo, né, trocando ideia, transbordando, perguntando, colocando. Isso é bom. A gente, às vezes a pergunta de um seria a pergunta de vários outros, né? Então a gente vai respondendo para um que já responde para vários. Isso é bacana, essa troca. Então que a gente possa fazer isso mais vezes no sentido de nos ajudar e também ajudar outras pessoas, tá? Então eu deixo aqui o meu agradecimento a cada uma de vocês. Muito obrigada mesmo. Não deixe de ir lá conhecer o nosso canal no YouTube também, tá? E continue aqui. Não esqueça também, tá? Eu falei pra vocês que de manhã nós postamos aí um Reels onde a gente falava sobre a questão do uso da chupeta em adultos hoje, né? E é interessante também se vocês quiserem passar por lá e dar uma olhada no nosso material. Então continue nos acompanhando por aqui. Gratidão a cada um de vocês e desejo que vocês possam ter uma noite abençoada, que possam descansar bastante, para que amanhã vocês estejam prontas para viver da melhor forma possível a nossa terça-feira, tá bom? Então não perca a oportunidade de viver cada dia o melhor possível. Faça o seu dia ser maravilhoso, tá? Então fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.